Fala galera, hora do bizu de volta, tu tá preparado? A gente começa hoje o nosso Top Temas Enem. É isso aí galera, o propósito dessa série de vídeos vai ser abordar com vocês os principais temas que vão ser importantes para vocês nos diversos vestibulares, principalmente na prova do Enem, tá bom? Hoje a gente começa com um assunto que é muito, mas muito importante, super cobrado historicamente na prova do Enem, que é o assunto de função quadrática. É um assunto que muitos alunos têm grandes dificuldades, porque ele tem muitos pontos a serem abordados, muitos detalhes, é uma função um pouco mais sofisticada que a função afim, mas eu tenho certeza que nesse vídeo você vai compreender os pontos mais importantes e a gente vai no final desse vídeo resolver alguns problemas envolvendo função quadrática que já apareceram na prova do Enem, beleza? Então vamos lá, bora! Bom, gente, apresento para vocês a função quadrática, uma função super conhecida de vocês no ensino médio. O que é uma função quadrática? O nome dela é quadrática porque a lei de formação dessa função é um polinômio quadrático, ou seja, um polinômio do segundo grau em uma variável que geralmente é a nossa variável x, tá? Ela é uma função real de variável real. O que isso quer dizer? A gente pega um número real qualquer, seja ele positivo, negativo, não tem nenhuma restrição a priori, e essa função retorna pra gente um outro valor real, que pode ser positivo, pode ser negativo, isso depende muito de como é a lei de formação da função, tá? E a lei clássica de uma função quadrática, como é que é? Ax ao quadrado mais bx mais c, de fato um polinômio quadrático, um polinômio de segundo grau na variável x. O que é importante para você no vestibular? Primeiro assunto, entender qual é a função de cada um dos parâmetros ABC na função. Se você não souber isso, fica muito complicado você fazer algumas afirmações sobre a função que você quer descobrir ou sobre as coisas que você quer calcular, tá bom? Então vamos lá. Primeiro cara importante é o A, ele é o parâmetro de concavidade. É importante saber sobre A o seguinte, ele é o parâmetro que diz para você se o gráfico dessa função, que é uma parábola como a gente sabe, vai ter uma concavidade para cima ou para baixo, tá bom? Então A sendo positivo, a concavidade vai ser para cima. Se o A for negativo, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Então eu coloquei dois exemplos aqui para você ver. Nesse exemplo aqui, olha, a concavidade da função está para cima, isso quer dizer que nesse caso o A é positivo. Nesse caso aqui, a concavidade da parábola está para baixo, o A é negativo, beleza? Segundo ponto importante, o B. O B a gente pode falar que ele é a inclinação da reta tangente à parábola em x igual a zero. Como assim, Sandro? Presta atenção aqui, ó, vem cá. Se você olhar para essa parábola aqui, por exemplo, x igual a zero, a parábola corta o eixo y nesse ponto. E esse ponto aqui é um ponto super importante, que a gente já sabe que é o C, que é o ponto de interseção com o eixo y. Então repara o seguinte, se esse pontinho aqui é o C da parábola, se você olhar para a reta tangente à parábola nesse ponto, repara que a reta tangente à parábola nesse ponto tem uma inclinação negativa, ou seja, uma reta decrescente. Isso quer dizer pra gente que o B dessa parábola aqui vai ser negativo, porque ele é a inclinação da reta tangente. De outra forma, se você olha para essa parábola aqui, ela corta o eixo y nesse ponto aqui, que é o C dessa parábola, é o termo independente dessa parábola. E se você olhar a inclinação da reta tangente, é uma reta tangente com inclinação positiva, uma reta crescente. Isso quer dizer que para essa parábola aqui, o B vai ser positivo, tá bom? Então B tem a ver com a inclinação da reta tangente à parábola em x igual a zero. E o C, como a gente mencionou, é o ponto de interseção com o eixo y, beleza? O ponto que é muito importante que você aprende desde o nono ano é como encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. No nosso caso, as raízes de uma função quadrática, elas vêm de uma equação do segundo grau. Toda vez que eu quero encontrar a raiz de uma função, o que necessariamente eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função e igualar a zero, tá certo? Então, quando você iguala a função quadrática a zero, você encontra essas duas raízes, que são o que você conhece no ensino médio como a fórmula de Bhaskara, ou seja, a fórmula que dá para você as raízes da função quadrática. Um detalhe super importante sobre as raízes da função é você olhar para o delta. Delta, na verdade, ele tem, de certa forma, um papel de movimento vertical na função. Por quê? Porque quando o delta é positivo, você sabe que você tem na função quadrática duas raízes reais diferentes. Isso quer dizer o quê? Que a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, como é nesse caso aqui, tá certo? Agora, quando o delta é igual a zero, a parábola simplesmente vai tangenciar o eixo x. Por quê? Porque as duas raízes da função quadrática, elas são iguais. Então quer dizer que a parábola vai simplesmente tangenciar o eixo x em um único ponto, e esse ponto propriamente dito é a raiz da função. Agora, quando o delta é menor do que zero, repara que raiz quadrada de número negativo não está definido para números reais. E como a nossa função é de R em R, o que vai acontecer? As raízes dessa função não vão aparecer no plano cartesiano. Isso quer dizer o quê?
que a nossa parábola não vai cortar o eixo x, ou seja, ela vai simplesmente ficar toda acima do eixo x ou toda abaixo do eixo x, e isso claramente vai depender da concavidade da função. Então, gente, eu coloquei os principais pontos característicos sobre a função quadrática nesse momento. Eu agora vou ressaltar alguns pontos importantes com vocês, que são pontos estratégicos para a resolução de problemas, tá? Essa parte é um preâmbulo inicial sobre a função quadrática, coisa que você viu no ensino médio. Agora eu vou passar para vocês os bizus especiais de como você pode pegar um problema de função quadrática e resolvê-lo com bastante tranquilidade, beleza? Vamos que vamos! Galera, primeira dica sobre função quadrática. Geralmente, problemas sobre função quadrática envolvem o conceito do vértice. O que é o vértice? Ele é o ponto de máximo ou de mínimo da função quadrática. Por que de máximo ou de mínimo? Porque isso depende da concavidade da função. Se a função tiver concavidade para cima, o vértice é o ponto que está mais abaixo lá da parábola, ou seja, ele é o ponto com a menor imagem da função. E se a concavidade estiver para baixo, o vértice é o ponto mais acima, ou seja, ele é o ponto com a maior imagem da função. Então depende do tipo de problema se ele vai perguntar para você coisas sobre máximo ou sobre mínimo. Isso claramente vai depender da concavidade da função. Então qual é o grande lance aqui, galera, para saber sobre o vértice? Saber as suas coordenadas e o que cada uma delas significa. Primeira coisa, o x do vértice. Lembra que o vértice ele é um ponto do plano cartesiano. Então ele tem duas coordenadas, uma coordenada x, uma coordenada y. A coordenada x você pode calcular primeiro fazendo menos b sobre 2a. É uma fórmula bacana, mas eu acho muito mais útil em vários momentos você saber que o x do vértice ele é o ponto central entre as raízes. Se ele é o ponto central entre as raízes, ele é o ponto médio, como é que você calcula ponto médio dados os extremos de um segmento? É só você fazer a média aritmética. Então, em vários problemas de função quadrática, é muito mais fácil somar as raízes e dividir por 2 para encontrar o x do vértice. Beleza? E o y do vértice é a coordenada y desse ponto. Você pode primeiramente calcular fazendo menos delta sobre 4a. Essa conta pode ser meio chata muitas vezes, eu acho que é muito mais útil você fazer o quê? Se você encontrou o x do vértice, o que é o y do vértice? É o valor que a função retorna para você quando você insere nela o x do vértice. Ou seja, o y do vértice é o valor da função para x igual a x do vértice. Então, em vários problemas que envolvem vértice, é muito mais fácil você encontrar primeiro o x do vértice e depois pegar esse cara e substituir na função, porque em geral as contas são um pouco mais simples de fazer. O detalhe é o seguinte, cara, o que cada uma dessas coisas significa? Lembra que x é aquilo que você coloca na função, y é aquilo que a função retorna para você. Portanto, x é o valor que você coloca no eixo horizontal, y é o valor que você obtém no eixo vertical. Então, o x do vértice é o valor para o qual a função atinge o seu máximo ou o seu mínimo. Ou seja, é aquele valorzinho que eu tenho que colocar na função para ela dizer para mim qual é o máximo dela ou o mínimo dela. E quem é o y do vértice? O y do vértice é de fato esse valor máximo ou esse valor mínimo que a função vai responder para você. Uma analogia super simples é a seguinte: se eu tiver uma empresa e eu sei que nessa empresa que eu tenho, se eu produzir 100 produtos por dia, eu consigo o meu maior lucro possível no final do mês, que é R$1 milhão, e isso não é mentira, repara o seguinte, 100 produtos por dia é a quantidade de produtos que eu preciso produzir para obter o lucro máximo, que seria o meu x do vértice. R$1 milhão é o meu lucro mensal máximo. Ele é de fato o máximo que eu consigo obter. Beleza, gente? Então essa distinção é muito importante porque em vários problemas eu quero somente calcular o x do vértice ou somente calcular o y do vértice. E essa diferença é muito importante que você tenha na cabeça. Fechado? Outro detalhe super importante, a forma fatorada de uma função quadrática. Em muitos problemas, inclusive na prova do Enem, você tem uma função que a lei de formação não é dada. Eu só tenho informação gráfica sobre ela. E como a partir da informação gráfica você consegue encontrar os valores de A, B e C, ou seja, a lei de formação da função. Em vários problemas, os pontos que são dados para vocês são as raízes da função. E tendo as raízes da função, aí é gol. Por quê, cara? Se eu tenho as raízes de uma função quadrática, eu sempre posso escrever qualquer função quadrática, inclusive quando o delta é negativo, ou seja, as raízes são complexas, eu também consigo fazer isso. Escrever como? A forma fatorada da função quadrática. A lei de formação vai ser simplesmente o seguinte: A que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Repara que esse x aqui ele é a variável livre da função, que é esse x que está aqui. Né? Quando você fizer a distributiva, vai aparecer o x ao quadrado lá da função quadrática. O x1 e o x2 são as raízes da sua função e o a é aquele nosso parâmetro de concavidade da função, que é esse azinho que está aqui.
tá bom? Então repara, se você tiver as raízes de uma função quadrática, não pensa, coloca logo na forma fatorada, por quê? O único cara que fica faltando você encontrar é o valor de A. E como você faz para encontrar o valor de A? Aí é fácil. A função sempre vai ser dada para você com 3 pontos pelo menos. E esses 3 pontos são importantes por quê? Porque com esses 3 pontos você consegue definir a lei de formação da função. Então se você quer descobrir o valor de A, basta que você pegue algum outro ponto, substitua o x desse ponto aqui na função, substitua o y desse ponto na função para você encontrar o valor do parâmetro A. Fechado, galera? Bom, gente, trouxe pra gente 2 probleminhas, tá? Um do Enem de 2013, outro do Enem de 2017. São 2 problemas distintos, abordagens diferentes, mas eles vão cobrir basicamente tudo o que a gente já mencionou sobre a função quadrática anteriormente, tá bom? Então vamos lá pro problema de 2013, vamos dar uma olhada. Gente, o problema ele é basicamente o seguinte. O enunciado deu pra gente um plano cartesiano e dentro desse plano cartesiano meio esquisito, ele colocou uma taça de vinho. Essa taça de vinho, de acordo com o enunciado, tem um formato de paraboloide. O que é um paraboloide? É como se eu pegasse uma parábola e girasse a parábola em torno do seu eixo de simetria, tá? Então dá esse perfil aqui de parábola rotacionada em relação ao seu eixo de simetria. E ele coloca dentro dessa taça um pouco de vinho. Até que altura? Até essa altura C. E repara que esse C, de acordo com o problema, é justamente o ponto de interseção dessa parábola aqui, tá vendo? Que tem essa equação dada no problema com o eixo Y, tá bom? Então a pergunta básica do problema é simplesmente dizer pra gente qual é o valor de C nessas condições. Repara, gente, tem um detalhe super importante aqui, que é o único detalhe que vai destruir o meu problema. Essa parábola, de acordo com o problema, ela tangencia o eixo X. Aí eu te pergunto, para que uma parábola tangencie o eixo X, qual é a condição que a gente já falou anteriormente? Fala aí. Delta tem que ser igual a zero. Quando delta é igual a zero para uma parábola, ela tem uma raiz dupla. Isso significa que ela vai tangenciar o eixo horizontal. Então a única conta que eu vou fazer nesse problema é delta igual a zero, um problema super rápido. Beleza? Vamos lá. Fazendo delta igual a zero. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra que o delta, na verdade, ele é o quê? Ele é b ao quadrado menos 4ac. Tá certo? Então quem é o b da nossa função? É o menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Tudo isso menos 4 vezes isso, né? 3 sobre 2 é 1,5. 4 vezes 1,5 dá 6. Então fica 6 vezes C. 36 menos 6 vezes C igual a zero. Acabou o problema. 6C é igual a 36 e, portanto, C tem que ser igual a 6. Ou seja, gente, um problema super simples, super rápido, mas se você não lembrasse da ideia de delta igual a zero, você podia ficar um pouco mais perdido. Outra ideia que você poderia ter utilizado nesse problema também. Quando a parábola tangencia o eixo X, a raiz dessa função é o x do vértice. Então olha que maneiro. Quem é o x do vértice de uma função quadrática? É menos b sobre 2a. Fica 6 dividido por 2 vezes 3 sobre 2. 6 sobre 3 é 2. Ou seja, se eu coloco x igual a 2 aqui, você tem o y do vértice. Só que preste atenção. Como a parábola tangencia o eixo x, o y do vértice é igual a zero. Então se você coloca x igual a 2 nessa função, o valor que você tem que encontrar é zero. E mais uma vez você encontra c igual a 6. Tá? Então, 2 abordagens bem legais. Uma pensando no delta propriamente dito, outra pensando no fato de o x do vértice ser a raiz da função quadrática quando ela tangencia o eixo x. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, nosso próximo problema que caiu no ano de 2017, tá? É um problema que tem um enunciado grandão e basicamente ele fala sobre a estrutura de uma igreja. Ele fala que essa igreja tem estruturas que são arcos de parábola, tá? E nesses arcos de parábola, essa parte amarela aqui é como se fosse a entrada da igreja. E essa entrada da igreja, ela tem algumas dimensões conhecidas. Esse portal aqui é um portal que, bom, de acordo com o problema, é uma parábola, ela tem o seu eixo de simetria, tá? Então, em relação ao eixo de simetria dessa parábola, essa dimensão é 4, ou seja, a metade da dimensão horizontal dessa porta é 4. A altura dessa porta é igual a 3, tá bom? A metade da dimensão total do arco, que é daqui até aqui, essa dimensão horizontal vale 5. A pergunta simples do problema é a seguinte: qual é a altura desse arco de parábola que compõe a fachada dessa igreja, tá bom? Então vamos tentar entender o problema. Porque ele fala sobre parábola, só que tem um detalhe. Ele não coloca nesse problema os eixos cartesianos,
o eixo x e o eixo y. Ele espera que você faça isso no problema para que você calcule a altura que você quer. Repara que nem sempre os eixos cartesianos vão ser dados no problema. E aí, cara, você pode decidir exatamente onde colocar os eixos cartesianos. Você pode colocar onde você quiser. Mas o grande lance é você colocar numa região onde você ganhe simetria e, portanto, você não faça muitas contas à toa. Tá bom? Então, vamos ver. Repara, eu acho que é claramente fácil perceber que como o eixo de simetria está bem aqui, eu acho que é uma boa sacada a gente colocar o eixo y bem aqui no eixo de simetria. Tá? Então, vou colocar o eixo y bem aqui, porque eu já tenho as dimensões em relação ao eixo de simetria. Então, o eixo y está aqui. Eu acho que é fácil perceber também que um bom lugar para você colocar o eixo x é bem aqui, né? Então, ó, eu vou simplesmente dizer que o eixo x está aqui, tá bom? Gente, com o eixo x e o eixo y, a parábola verde, ela se reduz à nossa função quadrática. E é muito importante que eu descubra a lei de formação dela. Vamos tentar descobrir? Então aqui, cara, repara o seguinte. Como essa dimensão é 5, e isso aqui é o eixo de simetria, essa dimensão também vai ser 5. O que te leva a concluir o seguinte, preste atenção. Se essa dimensão é 5 e essa é 5 também, quer dizer que esses pontos vermelhos aqui, eles são as raízes da sua parábola. Ou seja, uma raiz igual a 5, outra raiz igual a menos 5. E quando você já conhece as raízes de uma função quadrática, qual é a melhor forma para você usar? É a forma fatorada. Então eu já consigo escrever a forma fatorada com tranquilidade. Vê só. A forma fatorada dessa parábola vai ser o seguinte. F de x igual a um parâmetro a, que eu não conheço ainda, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos 5, vezes a segunda raiz, x menos menos 5, portanto x mais 5. Beleza? Então você consegue escrever isso aqui, ó. A que multiplica x menos 5 vezes x mais 5, um produtinho notável. É o produto da soma pela diferença, que dá o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos 25. Então, ó, estou quase descobrindo a função inteira. Só falta o valor de a. Como é que eu faço para descobrir o valor de a? É só olhar para o outro ponto que me foi dado que eu não usei ainda. Tá bem aqui, ó. Repara, esse pontinho aqui é o ponto que pertence à parábola sobre o qual eu já tenho as dimensões. Se essa dimensão é 4 e essa dimensão é 3, quer dizer que esse ponto aqui tem coordenadas 4 no eixo x, 3 no eixo y. O que quer dizer o seguinte, se eu pegar x igual a 4 e colocar aqui, eu vou calcular a função e o valor calculado vai ser y igual a 3. Vamos fazer isso, porque assim você consegue descobrir o valor do parâmetro a. Tá bom? Então, vamos lá. Para x igual a 4 nessa expressão, o y tem que ser 3. Portanto, vê só, 3 tem que ser igual a, que multiplica x ao quadrado, portanto 4 ao quadrado que é 16, 16 menos 25. Beleza? 16 menos 25, você sabe que dá quanto? Isso aqui dá menos 9. Então, se menos 9a é igual a 3, o a com certeza vai ser 3 sobre menos 9, que é a mesma coisa aqui, menos 1/3. Gente, se o a é menos 1/3, nosso problema já acabou. Por quê? Repara, a função quadrática, ela vai ter qual lei de formação? A, que eu já descobri, menos 1/3, que multiplica x ao quadrado menos 25. Tá aqui, ó. A função quadrática já está pronta. Eu só preciso agora responder o que o enunciado pediu. Ele pediu pra gente o valor dessa altura, que é a maior altura possível da parábola. Repara o seguinte, cara. Essa maior altura que está aqui, ela acontece para qual valor de x? Para x igual a 0. Ou seja, para encontrar o valor de h, basta que você faça x igual a 0 na lei de formação da função e o problema já morreu. Vamos ver? Fazendo x igual a 0 ali, você tem o seguinte, menos 1/3, que multiplica 0 ao quadrado menos 25, que dá menos 25. Portanto, menos 1/3 vezes menos 25 é igual a 25/3, e esse é o valor da altura pedida no problema. Então tá aí, galera. Problema super legal, tanto esse quanto o outro problema com abordagens bem diferentes, mas eles cobrem bastante coisa da função quadrática, que é super importante para o seu vestibular. Não esquece desse bizus e vamos que vamos. Até o nosso próximo Top Temas Enem. Venha, bizu!